bom dia. Bem-vindos ao webinar sobre o QuickQuote, o software de orçamentação de moldes de injeção, desenvolvido pela CADFlow. Agradecer a vossa presença e vamos dar aqui algumas informações sobre o software e também ver uma pequena demonstração. Este webinar insere-se numa série de webinars que temos realizado sobre as várias soluções que contribuem para a digitalização da indústria. Todos os outros webinars estão disponíveis na nossa página do YouTube, se quiserem então visitar e conhecer um pouco mais de outras soluções. O que é o QuickQuote? O QuickQuote é um software bastante poderoso para cálculo de orçamentação de moldes, baseado na peça, no modelo 3D. E o modelo 3D tem a grande vantagem de ser independente de qualquer sistema CAD, ou seja, nós usamos o formato STL e, portanto, é um formato que torna a peça bastante leve e que qualquer sistema CAD consegue exportar. O cálculo é feito a partir da análise da peça. As bases de dados utilizadas podem ser completamente customizáveis de acordo com o cliente. A documentação é criada de uma forma precisa e rápida e de forma automática, com a utilização de templates personalizados pelo cliente. Portanto, basicamente, todas as opções dentro do QuickQuote podem ser customizadas de acordo com o cliente. E é possível ainda fazer a representação 3D do molde, a exportação em várias línguas, que é cada vez mais importante nos dias de hoje, em que trabalhamos para diferentes mercados. E, por fim, neste slide temos como primeiro ponto, que se calhar é o mais importante, é que este é um software desenvolvido a partir da indústria dos moldes, para a indústria dos moldes, é uma solução desenvolvida por profissionais desta área. Algumas das características deste software que podemos enumerar e que vocês vão conhecer daqui a pouco na demonstração, é que ele faz a categorização e especificação dos custos, faz a detecção automática de RIBs, zonas negativas, elementos móveis, zonas que necessitam de alguns detalhes particulares para que não passem despercebidas a quem está a fazer o orçamento. O ajuste dinâmico das dimensões de chapas e componentes baseados em catálogos existentes, portanto, todas as chapas e os componentes que são contabilizados são baseados em standards das marcas mais comuns de encontrar no mercado. Software totalmente desenvolvido em Portugal, e isto é bastante importante. Porquê? Porque nós conseguimos ter um feedback direto dos clientes. E apesar de ser totalmente desenvolvido em Portugal, é um software que já está a ser distribuído internacionalmente e já temos uma série de clientes internacionais a usar o software. Portanto, temos essa mais-valia, temos um software português em que nós podemos atender diretamente dar o suporte diretamente a todos os nossos clientes, porque a equipa de desenvolvimento está sediada em Portugal, mas que é um software bastante poderoso, e nós vamos ver isso mesmo na demonstração que vamos iniciar agora. Vou passar então a palavra ao meu colega Miguel Teixeira, que nos vai fazer uma pequena demonstração do QuickQuote. Bom dia a todos. Vou então dar início a uma breve apresentação sobre aquilo que o QuickQuote permite fazer em termos de custo para orçamentação de moldes. Portanto, a primeira parte do custo passa por importar um modelo em formato STL, neste caso. O STL, por ser um formato de CAD leve, e que qualquer software de CAD consegue exportar. Portanto, aqui o objetivo é ser feito um custo rápido e preciso do molde, e, portanto, o STL permite-nos ter essa rapidez. Portanto, não estamos dependentes da geometria da peça, nem de ler todas as fichas, todas as operações do modelo, portanto, daí o formato STL.
Depois de termos um modelo importado para o nosso ambiente gráfico, podemos passar aqui por alguns comandos que permitem a rotação do modelo ou através dos slides ou de forma manual aqui nas caixas de diálogo. Podemos também utilizar aqui a ferramenta de Auto Orientation, que no fundo vai me orientar o meu modelo de forma que tenha o mínimo de zonas negativas portanto, na minha peça, relativamente à posição de desmoldação. Okay. Podemos utilizar então aqui as caixas de diálogo para orientar da forma que nos seja mais conveniente. Neste caso vou pôr eventuais movimentos segundo uma determinada orientação. Isto no caso de uma cavidade apenas. O software também permite especificar que tipo de molde temos em termos de cavidades, portanto uma cavidade única ou multicavidades. Portanto aqui bastante colocar o número de cavidades que pretendemos usar e o espaçamento entre elas. Portanto, isto permite-nos definir aqui um valor que será, no fundo, a distância entre centros das peças. Podemos utilizá-las todas, podemos esconder algumas delas. Okay? Podemos utilizar rotações ou mesmo utilizar, por exemplo, simetrias, considerando, portanto, os eixos X, Y. Aqui, para a nossa apresentação, vou apenas considerar um molde com duas cavidades. Vou orientar aqui o modelo, portanto, selecionando uma das minhas cavidades, vou rodá-la, alterar aqui a distância entre elas. Estando definido o layout, digamos assim, das cavidades no meu molde, posso definir o material que vai constituir os meus artigos. Portanto, estes materiais estão disponíveis na nossa base de dados e, estando tudo conforme pretendemos, bastará clicar em OK. Portanto, tenho, como podem ver, já um valor estimado para o custo deste molde. Este valor agora será validado em função de todas as opções que vamos ver mais em pormenor aqui no Project Data. Portanto, nós temos vários campos, nomeadamente em termos de definir o cliente para o qual estamos a definir este molde. Podemos definir aqui referências, números de propostas, que podem ser ou não geradas de forma automática, portanto isto está em função de uma expressão que foi criada neste caso, internamente, mas pode ser um valor introduzido manualmente. Temos informações relativamente ao nosso cliente e aqui também há custos que vão ser tidos em conta, nomeadamente a distância ou o destino do nosso cliente, portanto isso depois terá custos associados, por exemplo, em questões de transporte, portanto ficam a cargo de quem, portanto também há custos a considerar no caso de o cliente estar noutro país, por exemplo. Também podemos definir os chamados local work costs, portanto o cliente pode ter custos diferenciados se estivermos a falar de um cliente, por exemplo, no mercado chinês, no mercado alemão, podemos aqui definir custos diferentes para as diferentes operações de maquinação, erosão, furação, portanto, podemos alterar aqui por cliente os diferentes custos também. Questões relacionadas com condições de pagamento, isto tudo é definido na nossa base de dados. Informações adicionais, nomeadamente tudo o que são estimativas de produção anual para este molde, portanto, em termos de peças, número de pontos de injeção por peça, eventual máquina que esteja pensada ou definida para executar a produção destas peças,
o tempo de ciclo, que também pode ser aqui adicionado. E, portanto, todas estas notas, garantias, notas adicionais vão constar depois do nosso relatório final. Depois aqui em baixo temos informação relativamente ao nosso artigo. Portanto, neste caso, este artigo tem estas dimensões, com uma área projetada estimada, que podem verificar aqui, e depois um peso também em função do material que foi definido, portanto, um peso estimado para este artigo. Portanto, em função desta informação, o software dá-nos uma estimativa da força de fecho que prevê necessária para a execução destes artigos. Podemos aceitar ou não aquilo que o software nos propõe, portanto, ele automaticamente define uma máquina necessária para aquela tonelagem, mas nós podemos alterar em função de uma análise radiológica que tenhamos, ou informação extra que tenhamos. Podemos modificar esse valor e, como veem, é automaticamente alterado aqui o valor para uma máquina mais adequada para a execução destas peças. Portanto, um peso também estimado para o molde. Aqui no molde type temos a possibilidade de definir que tipo de molde estamos a falar, portanto, um molde protótipo ou molde de produção já, portanto, monobloco ou por elementos ou outros, portanto, toda essa informação vai ter depois um impacto final no custo final do nosso molde. Como veem, é de forma automática calculado um valor, nomeadamente aqui também em função da complexidade do molde. Portanto, isto depois a informação é explicado em que é que consiste um molde simples, normal ou complexo, mas também em função destas informações o preço do molde vai se alterar. Okay? Informação relativamente às nossas cavidades, portanto, caso estejamos perante peças exatamente iguais, teríamos aqui neste caso, por exemplo, duas, neste caso por ser espelho uma da outra, portanto temos uma mais uma. E informação também relativamente ao tipo de molde. Em termos de molde, podemos configurar a nossa estrutura. Quando clicamos aqui em Configure Mold, podemos percorrer um catálogo existente ou mesmo acrescentar ou retirar. Neste caso, como escolhi molde monobloco, ele nem sequer tinha uma série de chapas consideradas, são coisas que de forma automática aparecerão quando nós modificamos, por exemplo, aqui para tipo de molde por elementos. Okay? Desde que haja uma medida standard dentro do nosso catálogo, ele irá disponibilizar aquele que mais se adequa à configuração dos artigos que temos. Aqui internamente, no Mold Size, podemos editar todas as dimensões das nossas chapas, portanto, elas estando dentro de um catálogo standard, só irão percorrer essas dimensões se quisermos ter medidas diferentes daquelas que são disponíveis, neste caso, no catálogo da Rabordin. Teremos que desselecionar a opção e, como veem, é possível. Quando eu volto a selecionar, ele volta a procurar a dimensão standard mais próxima. Tudo o que são chapas, zonas moldantes, as alturas, portanto, tudo é configurável à medida do utilizador. O objetivo é ser rápido. Vocês, não sei se é muito visível agora aqui, podem ver que em tempo real, sempre que eu altero qualquer coisa ao nível do molde, vocês têm o impacto que isso tem no custo final. É uma mais-valia, conseguem perceber logo o impacto que terão com as alterações que estão a fazer. E, portanto, simples, é só drag and drop ou introdução de valores nas caixas de diálogo. Estando tudo ok, podemos avançar para a parte em que consideramos a existência de análises radiológicas ou controle dimensional para o custo final deste molde. Temos a parte dos Incoterms, portanto, tudo o que são custos relacionados com o transporte, ficam a cargo de quem, o transporte considera-se até ao porto, até às instalações do cliente, nas nossas instalações, portanto, tudo isso está previsto e existem custos associados
essas alterações que passamos aqui nos Incoterms. O separador seguinte tem a ver com tudo o que são os materiais e os elementos, nomeadamente de insertos ou movimentos que são necessários para a produção dos artigos do nosso molde. Portanto, nós aqui temos um conjunto de materiais que aparecem aqui porque são aqueles que nós definimos nas nossas preferências ou base de dados como sendo as opções por defeito. Portanto, eu quando venho aqui ao separador Materials, tenho que, para um molde protótipo, há um conjunto de materiais e de tratamentos térmicos e de acabamentos superficiais que são automaticamente colocados, portanto, se forem aqueles que mais usamos ou que queremos sempre utilizar como base de partida para os nossos orçamentos, podemos colocar aqui logo nas nossas preferências. O mesmo é válido para caso estejamos perante um monobloco ou molde por elementos. Portanto, tudo o que modificarmos aqui irá depois ser considerado nas nossas cotações seguintes como pré-definido. Portanto, tudo o que são materiais ao nível da cavidade, da bucha, das estruturas, chapas, chapas de suporte, os nossos movimentos, portanto, tudo é definido aqui de acordo com o que existe na base de dados. A base de dados é algo que o cliente deve validar, portanto, deve ter a sua própria base de dados. Aquela que vocês estão a ver, uma base de dados nossa, entre aspas, ela está disponível durante a instalação do software, ela fica disponível para o cliente, mas carece de ser validada, portanto, pelo cliente e para a realidade do cliente. Portanto, todos estes materiais podem ser suficientes, mas os custos associados a cada um deles, vocês depois eu irei dar aqui uma breve demonstração da base de dados, os custos associados a eles podem estar desatualizados e estão com certeza, portanto, têm que ser validados pelo cliente. Mesma coisa para os tratamentos, portanto, existem custos definidos para cada tipo de tratamento que também têm que ser validados para a realidade de cada cliente. Os acabamentos superficiais estarão aqui os mais comuns. O único que o software não consegue de forma automática calcular é a textura química. Não é um processo muito simples de automatizar em termos de cálculo automático, mas que nós podemos definir de forma manual. Okay? Mesma coisa para chapas, cavidade e bucha. Portanto, ter ou não ter tratamentos, temos a possibilidade de fazer essa seleção. Os materiais utilizados para os nossos movimentos e insertos, e aqui na parte dos insertos existe um separador que nos permite configurar que insertos existem ou movimentos e perceber até que ponto isso afeta também no custo do nosso molde. Portanto, o software de forma automática detecta alguns e este alguns está dependente da orientação do artigo, portanto, em função da orientação que temos para o artigo e da desmoldação, ele vai detectar ou não alguns dos movimentos. Se o software detectar, podemos utilizar aquilo que o software propõe, mas somos sempre livres de alterar, modificar, editar, acrescentar ou apagar aquilo que o software nos propõe. Por exemplo, aqui não seria o caso, mas se eu quisesse juntar estes dois insertos, eu poderia fazer a seleção dos dois e um join, por exemplo. E como veem, ele fica centrado entre cada um deles. E a mesma coisa, se eu quisesse fazer, por exemplo, tudo no mesmo, não seria aqui o caso, mas poderia fazê-lo só como exemplo para perceberem como é que... Ele também detecta como movimento, neste caso teria que ser um lifter, e imaginando situações em que o software por algum motivo não detecta. Por exemplo, aqui não seria necessário, mas imaginando que seria preciso acrescentar um novo movimento. Eu posso utilizar esta funcionalidade em que escolho um conjunto de faces e através do slide com Select Range, portanto, posso selecionar um conjunto de faces de forma relativamente simples e rápida e a partir deste momento eu tenho mais
mais um movimento aqui no meu artigo. Okay? Aqui não seria todo necessário, mas só para perceberem que caso o software não detecte, é sempre possível acrescentar em qualquer parte do modelo, portanto, basta pintar faces, digamos assim, e a seta também é meramente orientativa, no custo não terá influência, serve, por exemplo, para acrescentarmos informação extra que depois podemos exportar para o nosso relatório. Vou dar aqui umas pequenas imagens só para perceberem depois como é que elas aparecem no nosso relatório. Bom, tudo o que são opções de que tipo de movimento temos, se é mecânico, se é hidráulico, a complexidade do mesmo, portanto, tudo isso é possível alterar. Existem depois aqui pequenas opções, caso existam simetrias também podemos considerá-las. Portanto, isto é só visual, mudar aqui um bocadinho de escala. E já teríamos, neste caso, para as duas cavidades, portanto, o software sabe que estamos a utilizar uma cópia de uma das cavidades, portanto, temos aqui dois movimentos para um total, aliás, para as duas cavidades temos um total de 4 movimentos. É o que quero dizer aqui esta informação. Aqui em baixo, no separador dos Molding Inserts, temos uma parte muito importante do software, portanto, tudo o que são as operações de maquinação, de erosão, de preparações desse tipo de operações, aparecem aqui dentro deste separador. Okay? Podemos logo ver que o software detecta de forma automática a necessidade ou não de erosão e, portanto, depois os custos associados a cada uma destas operações. Aqui mais em baixo temos o tipo de injeção, se é fria, se é quente para dois materiais, portanto quando selecionamos dois materiais, tal situação de podermos escolher individualmente para o primeiro shot e para o segundo shot o tipo de nozzle que temos, são valve gates, aberto normal, portanto temos essas hipóteses todas aqui previstas também. Neste caso considerávamos, por exemplo, valve gate, a marca do fornecedor para este tipo de componente, o tipo e o layout do nosso distribuidor, quantos teríamos, quantos bicos, portanto, tudo isso é possível de ser aqui introduzida essa informação. Dentro ainda daqui do separador dos molding inserts, temos também a parte dos extratores, portanto, que tipo de extratores queremos considerar para este molde. Okay? Também temos aqui os mais comuns e a complexidade dos mesmos. Portanto, isto depois, como compreenderão, existem custos diferenciados consoante esta modificação no tipo e na complexidade dos elementos que estamos a selecionar, se tem um atuador hidráulico ou não e a quantidade de atuadores. Portanto, tudo isto, como veem, faz aqui alterar em tempo real, também é bom para percebermos o impacto que tem no nosso custeio final, este conjunto de informações que vamos aqui atualizando. Depois temos ou não testes, o número de testes que prevemos realizar e finalmente um resumo daquilo que é previsto em termos de custos, por exemplo, só para materiais e tratamentos, e total previsto para este molde. Caso existam intermediários ou terceiros que estejam também considerados no nosso custo, podemos definir aqui então uma comissão para essa terceira parte envolvida, digamos assim. E depois uma outra funcionalidade também interessante é no final do custo total do molde, nós podemos, por cliente, por mercado, o que quer que seja, alterar, entre aspas, o valor total que queremos apresentar ao cliente. Portanto, é este que vai ser mencionado no relatório e o software o que faz é uma redistribuição dentro daquilo que consegue em termos de operações peço desculpa que agora aqui aumentei isto, para se perceber um bocadinho melhor, portanto o custeio está aqui resumido neste Cost Calculations e quando eu altero então aqui o Final Price,
ele vai redistribuir nas operações e de forma equitativa o resultado desta alteração no final price que aqui fizemos. Okay. Uma parte importante durante a realização do nosso custo do molde é depois esta validação, esta verificação, praticamente passo a passo de tudo que consiste, em que consiste o nosso molde, ok? Portanto, nós temos logo cá em cima aquilo que é estimado em termos de horas de projeto para este molde, com um determinado custo-hora e o total que se prevê gastar só em projeto CAD/CAM. Portanto, com base na experiência, com base depois numa validação que façam em termos de base de dados, podemos depois refinar estes resultados ou podemos sempre alterar aquilo que o software de forma automática nos propõe. Sempre que alterarmos algum dos valores que o software calcula de forma automática, ele vai aparecer nesta coluna com User Value a vermelho. Portanto, temos uma indicação de que nós estamos a aceitar, entre aspas, o que o software nos propôs, nós estamos a colocar, por exemplo, neste caso nas chapas, fez ali pequenas alterações nas alturas de algumas, e aparece aqui neste campo essa nota de que não estamos a utilizar o que o software propôs. Temos os custos associados à análise mold flow, tudo o que são materiais só, por exemplo, para as zonas moldantes, cavidade e bucha. Portanto, isto, como vem, está afetado nos custos que tem na vossa base de dados. Portanto, se este valor estiver desfasado, obviamente o custo final também estará. Portanto, daí eu estar a falar várias vezes na importância e é quase o segredo deste software, é validar a base de dados existente para a vossa realidade. Aqui desse princípio que está tudo ok, o valor será muito, muito próximo do real e bastante preciso. Mold base, tudo o que são as chapas que nós consideramos, o custo final para a mesma, tudo o que são movimentos e insertos. Portanto, temos aqui também um resumo do custo final, quanto vamos gastar em material previsto, número de unidades, quer para um, quer para outro tipo de componentes. Tratamentos térmicos, isto separado também pelos vários elementos, cavidades, zonas moldantes, insertos. Um resumo também do custo que se prevê para o sistema de injeção. Portanto, neste caso escolhemos um sistema quente de uma marca, neste caso a Moldmaster. Se escolhêssemos outra marca qualquer, o custo pode eventualmente alterar-se. Caso alterou-se, uma marca um bocadinho mais barata. Portanto, em termos de acessórios, tudo o que são componentes, podemos consultar também aqui os valores. E depois, uma parte muito importante, e como vem o valor também é bastante elevado relativamente ao custo total no molde também. Portanto, aquilo que o software considera em termos de custos necessários, por exemplo, para desbastes, erosões, furações. Portanto, todas essas operações têm um determinado custo-hora, um determinado tempo de preparação. Existe um algoritmo no software que define qual é que é o volume necessário a remover. Isto depois está associado a uma máquina. Nós, consoante a complexidade do molde, uma máquina vai ter uma determinada taxa de remoção de material e, portanto, é daí que vem este custo final para uma determinada operação. Aqui um bocadinho mais para baixo, temos exatamente a mesma coisa, mas para o molde base, mesmos custos, portanto, tudo o que são as operações, mas neste caso só para a nossa estrutura. Movimentos, polimentos, caso existam, trabalhos de bancada, portanto, e, mais uma vez, nós não precisamos de aceitar tudo o que o software nos impõe, portanto, há aqui algumas informações que, por experiência, por moldes idênticos ou porque ainda não temos a base de dados completamente afinada, podem estar um pouco desfasados, mas podemos, numa primeira fase, introduzir valores de forma manual. Okay? Tudo o que são testes, controles dimensionais, afinações, texturas químicas. Portanto, caso existam
particularidades que o software não esteja a prever. Nós temos sempre aqui alguns campos, por exemplo, o Add Material Cost, em que podemos definir alguns custos extras, alguns componentes ou elementos, por exemplo, uma chapa rotativa que não existe no software de forma automática, mas nós podemos adicionar esse elemento também e ele irá constar no final aqui do nosso Cost Calculations. Portanto, todas as operações que vocês tenham que não existam no software também podem acrescentar. Portanto, uma nova operação que demora X horas, tem um determinado custo hora. E irá aparecer também aqui, como vem, na parte final do vosso Cost Calculation. Isto, de uma forma resumida, é aquilo que podemos aqui fazer ao nível do Project Data. Depois temos a parte da base de dados. Portanto, a base de dados, no fundo, tem toda a informação necessária, todos os custos e as percentagens. Portanto, é daqui que vem depois o custo final, cada uma dos parâmetros que nós definimos. Portanto, por exemplo, em termos de máquina, estava a falar há pouco, portanto, quando selecionamos um tipo de molde, pequeno, médio, grande, portanto, será com base nisso que uma determinada máquina é selecionada, uma taxa de remoção é escolhida e, portanto, existe um custo associado a isto, é com base nesta informação, nesta base de dados, que no fundo é uma folha de Excel que está por trás disto, portanto, é muito fácil vocês configurarem para os vossos valores, com certeza já têm na vossa empresa, basta carregarem para aqui. Algumas das informações já é possível fazê-lo de forma automática, por exemplo, carregarem automaticamente a vossa base de dados de clientes. Portanto, o objetivo é ser simples a transição e ser o mais rigoroso possível, portanto, é com os vossos dados que isto faz sentido, portanto, daí terem que validar esta base de dados. Vou só aqui fazer um save. Portanto, no final, uma coisa que não mencionei que pode ser interessante, nós podemos ter custos diferenciados por ou cliente ou por mercado, ou seja, a minha base de dados impõe-me um determinado valor para moldes, por exemplo, médios ao nível de sejam desbastes ou erosões, mas eu posso dizer que um determinado cliente, neste caso estou aqui a considerar a CADFlow, tem, se eu despicar a seleção está por default, se eu puser as local work costs, eu posso dizer que tenho custos diferentes daquilo que é a base de dados, do que a base de dados me impõe. Okay? Uma situação que também pode ser interessante, por exemplo, se quiserem ter uma previsão de um custo num determinado mercado, por exemplo, o mercado chinês versus o mercado alemão versus o mercado português, e podem aqui modificar os custos nesta parte. No final, temos então uma forma de consultar interna o nosso orçamento. Portanto, este resumo tem toda a informação relativamente, por exemplo, ao nosso cliente, aos materiais que utilizamos para as nossas estruturas, tem as tais notas que eu falei há pouco, iriam aparecer aqui, imagem do artigo, portanto, há informação que depois pode aparecer ou não, consoante as opções que vocês selecionem no Page Setup, peço desculpa. Por exemplo, informações relativamente aos tempos necessários ou estas percentagens, portanto, a informação que vocês podem querer internamente, consultar internamente, mas não disponibilizar ao cliente. Portanto, é perfeitamente possível, basta virem aqui e dizerem, por exemplo, que querem ver tempos e taxas, mostrar a mold base ou não, portanto, há aqui um conjunto de informações que vocês podem visualizar ou não. Portanto, estão a ver? Agora acrescentei a possibilidade de ter aqui a mold base, acrescentei aqui o número de horas necessárias para isto, portanto, isto serão mais informações que dirão mais respeito a uma análise interna do que propriamente para enviar ao cliente, portanto, podem omitir nesta fase. Portanto, este é o aspecto do relatório interno
no software, mas depois vocês têm uma possibilidade de fazer uma exportação para os vossos modelos. E os vossos modelos é rigorosamente o que utilizam agora, se quiserem, ou depois eventualmente venham a fazer. Portanto, podem ter o vosso modelo Excel e a única coisa que têm que fazer é uma correspondência entre campos da folha de Excel para aqueles que são aqui as entradas no QuickCode. Eu vou mostrar já uma funcionalidade bastante interessante, que é a possibilidade de fazer a exportação para vários templates em simultâneo. E o porquê disto? É podermos, por exemplo, ter logo um relatório em português e um em alemão. É podermos, por exemplo, ter um relatório com tempos e com taxas para consulta interna e outro para o cliente. É podermos ter um relatório com margem e outro sem a margem, por exemplo. Portanto, nós temos logo a possibilidade de aqui fazer, por exemplo, uma exportação de um modelo francês, outro modelo para alemão, um modelo totalmente diferente só com os tempos previstos, portanto, e depois o destino onde esses relatórios vão ficar, neste caso para aqui no desktop. Eventualmente, acho que só estou a partilhar, tenho que partilhar o ecrã todo. Sim. Vamos abrir o Excel. Portanto, eu no final da apresentação, portanto estamos mesmo a terminar, iria solicitar, caso tenham alguma questão, podem colocar aí no chat. Portanto, o objetivo desta apresentação é dar a conhecer o software, portanto, como veem, tenho aqui uma peça bastante simples, mas o software permite fazer para peças complexas, de grandes dimensões, como para-choques, portanto, ponham as vossas questões, as vossas dúvidas, estamos também disponíveis para fazer com as vossas peças, se quiserem, demonstrações. Eu acho que já tenho aqui o resultado das exportações. Pronto, como veem, isto é um dos modelos, portanto, em alemão, com as vistas que tivemos a tirar, com os custos. Um outro modelo, este é muito semelhante ao anterior, um outro totalmente diferente, como veem, é só um resumo daquilo que são as horas estimadas para este projeto em concreto. Portanto, aqui as horas são cumulativas, ou seja, o software não tem a sensibilidade de perceber que existem operações que podem ser feitas em simultâneo. Portanto, é um número cumulativo, digamos assim. Por exemplo, no caso anterior, é tal situação que temos aqui prevista para mudar automaticamente a língua em que está a ser exportado o software. E para finalizar, iria só aqui mostrar aqui dar uma visualização em 3D do nosso molde, portanto, com as nossas opções em termos de estrutura, de elementos. E, portanto, conseguimos ter aqui logo uma ideia. Portanto, isto surgiu um bocadinho quase como uma brincadeira para um cliente, mas dá perfeitamente para perceber o funcionamento do molde e como foi pensado. Portanto, em termos de apresentação, era o que eu tinha para vos mostrar hoje. Mais uma vez, se tiverem questões que queiram aí colocar no chat, eu iria dar aqui agora uns 10 minutinhos, 15 minutos para questões, eventualmente, se tiverem. E iria passar aqui a palavra ao meu colega Mel. Obrigado mais uma vez pela vossa participação e até breve. Estamos então agora na fase
das questões. Eu vou passar só aqui para ler as questões. Estão aqui a pesquisar, estão aqui a perguntar sobre os custos do molde e como é que as bases de dados são atualizadas. Elas, com o software, quando nós fornecemos o software, é apresentada é fornecida uma base de dados com os valores standard médios, não são valores de nenhuma empresa, portanto são valores médios e depois cabe ao cliente fazer exatamente essa atualização dos valores, porque para nós é impossível conseguirmos atualizar os valores, porque nós não temos essa ligação. A base de dados é exatamente estanque do cliente, é uma forma também de saber que tem a sua confidencialidade em termos de valores. Até porque as bases de dados, vocês podem ter diferentes bases de dados, como o Miguel há pouco estava a dizer, vocês podem ter bases de dados para diferentes mercados ou para diferentes clientes e, portanto, essa atualização é feita pelo cliente. Obviamente que ajudamos sempre a fazer essa atualização e a customizar quando o cliente nos pede, ou seja, é algo bastante simples, é baseado em Excel. Temos aqui uma outra questão, esta foi enviada só em modo privado, que é sobre os sistemas de licenciamento do software, ou seja, o software tem dois tipos de licenciamento, que é por subscrição ou aluguer, ou então por aquisição com a parte depois da manutenção. Portanto, nós damos as duas opções, temos as duas opções para os clientes, para que possam escolher aquela que melhor serve os seus interesses. Não sei se temos mais algumas questões. Em relação aos catálogos das mold bases, as dimensões, nós usamos apenas as dimensões e não os custos dos catálogos, ou seja, porquê? Porque normalmente os projetistas de moldes usam os catálogos como referência, mas depois fazem a maquinação dentro da própria casa e, portanto, por isso é que nós calculamos os custos de maquinação das chapas. Se, por exemplo, comprarem diretamente as chapas ao fornecedor de uma determinada marca, colocarão então o custo dessas chapas e não a parte da aquisição do aço. Como o Miguel estava a dizer, nós estamos completamente disponíveis para falar convosco, para pegarem modelos vossos e demonstrar o software com as vossas peças. Falem connosco, ponham-nos os desafios, ponham-nos as vossas questões, peçam-nos para fazer demonstrações. Aproveito também para lembrar que este webinar marca o início de uma campanha que irá durar até o final do ano. Vocês podem ter condições excepcionais para terem o Quick Quote. Portanto, estejam à vontade para nos contactar. Temos aqui os nossos contactos, e-mail ou telefone, portanto, eu só vos pedia um bocadinho agora para preencherem um questionário, é algo muito rápido, são 2, 3 minutos, sobre este webinar. Muito obrigado pela sua participação. Pedi então apenas que fizessem o questionário que vai aparecer aqui do vosso lado direito no ecrã.